Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. E se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. E se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, que minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua. Peça a Ele, meu irmão, que te guie. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e
Senhor, em tua presença, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, e se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Mais uma vez declare: e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Você pode erguer sua mão lá em cima e aplaudir a presença do nosso Deus? Glorifica o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja com todos, amém? Dá um abraço carinhoso nesse irmão abençoado que está ao teu lado. Abençoa a vida dele. Dá para acender a luz aqui, por favor, lá. Glória a Deus. Deus tem coisas grandes para realizar no nosso meio. Vou repetir: Deus tem coisas grandes para realizar no nosso meio. Fala para o teu irmão assim: o nosso Deus é um Deus grande e poderoso. Pode sentar no seu lugar. Eu vou continuar a ministração dentro daquela passagem bíblica de Ezequiel. A passagem bíblica de Ezequiel, no capítulo 37. E eu venho falando sobre os 4 ventos do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre a última ação profética que Ezequiel, como eu já falei várias vezes, em uma época muito difícil em Israel, ele profetizou, e a nação de Israel foi completamente restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele tem esse poder restaurador na vida daquela pessoa que o recebe, que se deixa ministrar por ele. E o último vento que eu quero falar é o vento sul. Nós falamos antes de 3 ventos: o vento oeste, o vento leste, o vento norte e agora o vento sul. E esse vento sul, a Bíblia no hebraico chama esse vento de austro. Austro é um vento que era caracterizado por uma temperatura amena, suave. Era o vento que trazia um calor agradável, uma temperatura favorável. Ou seja, profeticamente, esse vento que Ezequiel profetizou, pelo poder do Espírito, que simbolizava a ação do Espírito, ele inaugurava a bonança, a tranquilidade, a segurança. Então Israel precisava disso. Todos nós, enquanto cristãos, servos de Deus, precisamos dessa segurança interior. Por mais que
exteriormente as tempestades possam estar nos abatendo, mas no nosso coração, no nosso interior, o vento da tranquilidade, o vento da segurança, o Espírito Santo que traz esta tranquilidade, esta segurança, precisa estar movendo a nossa vida. Fala para o teu irmão assim: você não pode se mover pelas tempestades externas. Você não pode se deixar mover por tempestades, por problemas, por dificuldades. É por isso que a Bíblia diz: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. Então esse Espírito, ou melhor, o Espírito Santo, quando enche a vida de uma pessoa, ele traz segurança e paz. Fala para o teu irmão assim: uma pessoa cheia do Espírito Santo não perde nem um dia de sono. Eu estou desesperado. Pastor, uma angústia, é uma tristeza, é um desespero. Não. Ser cheio do Espírito Santo é inaugurar um tempo de paz e de tranquilidade interior. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela vai ter essa, não uma atitude, um comportamento utópico. O Espírito Santo vai dar a ela esta segurança interior. Era o vento que inaugurava, ou melhor, que levava Israel, e precisava levar Israel em um tempo difícil para um tempo de segurança e tranquilidade. Agora vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 13. Olha o apóstolo Paulo em Atos capítulo 27, versículo 13, diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Preste bem atenção, que quando o vento sul começava a soprar, aquele vento inaugurava um tempo de bonança e tranquilidade. Essa história aqui no capítulo 27, a história que Paulo, dentro de um barco indo na direção de Creta, esse barco sofreu um grande naufrágio. Mas o que foi que fez? Qual foi o vento que fez eles saírem do porto e irem navegar? O vento sul. Eles pensaram: está tudo certo, nós obtivemos a resposta que desejamos, o vento da tranquilidade está soprando, nós vamos viajar. Agora, curiosamente, no capítulo 28, versículo 13, depois que eles passaram por toda a tempestade, você vai ler este capítulo 27, Paulo enfrenta a tempestade, aquele barco se despedaça, ninguém morre. Paulo manda todo mundo e pede que todo mundo fique calmo, com tranquilidade. Agora olha só no capítulo 27, a partir do versículo 13 até o versículo 16, diz assim: dali partimos e chegamos a Régio, no dia seguinte, soprando o vento sul. Prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Preste bem atenção nessa história. A Bíblia diz que no dia seguinte, quando o vento sul soprou, eles prosseguiram. Então o vento sul simbolizava para Israel o prosseguimento para o propósito. Israel estava fora do propósito de Deus, vivendo dificuldades, vivendo um tempo de lástima, de tristeza, de angústia,
Isso em Ezequiel 37, um tempo de fracasso espiritual, moral, a nação estava arruinada, e Ezequiel profetiza aos quatro ventos, e quando esse vento sul sopra, eu disse que ele traz tranquilidade e bonança, mas também esse vento sul, quando ele sopra, ele nos leva para cumprirmos o propósito da nossa vida. O Espírito Santo, quando enche a vida de uma pessoa, ele não enche o coração de alguém ou a vida de um cristão simplesmente para que esse cristão possa falar em línguas. É muito mais que isso. O Espírito Santo enche as nossas vidas para que possamos cumprir o propósito de Deus. Jesus disse: vocês serão cheios do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Vocês vão cumprir o propósito. Não dá para cumprir o propósito vazio. Não dá para cumprir o propósito com um coração cheio de tempestades interior. Isso é a ausência da presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo enche os nossos corações, ele nos leva a cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida. Somente essa paz interior, somente esta graça, esta unção de Deus na nossa vida, para nos levar a cumprirmos o propósito. Porque muitas pessoas estão vivendo lançadas de um lado para o outro, sem direção na vida. O que falta para elas? O que não deveria faltar? O que falta é a plenitude do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, a tempestade externa não tira esta pessoa do propósito, porque o que move a vida dela é a tranquilidade interior, é uma vida cheia do Espírito Santo. Essa pessoa sabe exatamente a direção que tem que tomar em meio às tempestades da vida, sabe exatamente o que tem que fazer em meio às dificuldades. Quando você percebe um cristão neste mundo vivendo tormentos, problemas, desilusões, e esse cristão perde o seu propósito na vida, com certeza o problema não foi a tempestade que o abateu. O problema foi que ele, quando a tempestade abateu esse cristão, ele se encontrava vazio do Espírito Santo. Porque quando a tempestade encontra um cristão cheio do Espírito Santo, o único vento do Espírito que comanda a vida dele é o vento da tranquilidade, da bonança. Digam todos amém. Nenhuma tempestade externa vai tirar essa pessoa, vai levá-la a naufragar na sua fé. Não. É isso, irmãos. O que está faltando na vida de muitos, infelizmente, não era para estar faltando. É a presença, é o poder, é a plenitude do Espírito Santo. É muito triste uma vida vazia. Vazia de Deus, porque ninguém está vazio. Existem pessoas que estão vazias de Deus e cheias de muitas coisas, cheias de perturbações interiores, cheias de angústia, tristezas, decepções, desilusões. E não adianta, o máximo que essa pessoa pode ter num culto como esse, numa reunião como essa, é uma experiência, mas não a direção para cumprir um propósito. Existem pessoas que vão viver de alívio em alívio, e não é isso que Deus quer para a vida da igreja. Deus quer encher a igreja com a presença do Espírito Santo, para que uma vez a igreja cheia, ela possa caminhar em paz, em tranquilidade, nesse mundo que vive em tempestades constantes, vive em desespero constante. Um cristão, ele tem essa característica, ou precisa ter essa característica, e essa característica não está na vida de pessoas vazias. Por mais que você esteja cheio de conhecimento bíblico, mas se você não tiver uma vida intensa, buscando o Espírito Santo, olha, meu irmão, muitas tribulações, muitas tempestades vão abater contra a tua vida, e o pior, vão te projetar para muito longe do propósito de Deus. Muito longe do propósito de Deus.
E é triste nós vermos pessoas que, por causa da falta de paz interior, elas estão tomando decisões na vida e sendo levadas para uma distância tão grande. Parece que nós estamos vendo a pessoa se afastando gradativamente. O próprio comportamento denuncia. Aquela pessoa que antes tinha alegria, aí começa a ficar estranha, afastada. Falta o que não faltava antes. Não se interessa pelo que se interessava antes, e gradativamente a pessoa vai se afastando. O que é isso, pastor? Isso aí é uma vida que decidiu tentar servir a Deus sem ser cheio do Espírito Santo. Fatalmente, irmãos, essas pessoas serão projetadas para longe. E Deus quer que nós venhamos cumprir o seu propósito. Fala para o teu irmão assim: Deus quer que venhamos cumprir o seu propósito. E é o Espírito Santo que nos leva. E não é por tempestades. Volto a repetir. As tempestades, elas existem, mas não são elas que determinam a direção da vida de ninguém. Não pode ser. Cuidado com as ideias que surgem em meio às tempestades da vida. Existem pessoas que abandonam propósitos de Deus. Existem pessoas que se deixam levar por situações que às vezes acontece e abate a vida, e como consequência e como propósito dessas tempestades, elas têm o objetivo de levar a pessoa para longe do propósito e projeto de Deus. Pergunta para o teu irmão assim: você está vivendo no centro do propósito de Deus e da vontade de Deus? Você tem que ter essa paz no coração. É o Espírito Santo que traz essa paz, essa certeza de que eu estou no centro da vontade de Deus. É só o Espírito Santo, irmãos. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica procurando bonança externa. Ela já tem, está dentro dela. A minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. Então existem pessoas que estão buscando uma tranquilidade externa nesse mundo. Coitadas, que pena. Porque se você está buscando bonança externa, é porque internamente você não encontrou ainda. E se você encontrou paz interior, segurança, o Espírito Santo te garante isso, meu irmão, você atravessa a tempestade como Jesus. A Bíblia diz que ele estava dormindo no barco, enquanto os discípulos estavam o quê? Desesperados. Estava dormindo. Será que Jesus não estava preocupado? Até os discípulos disseram: Senhor, tu não te importa que nós venhamos perecer? Jesus repreendeu a incredulidade, o vazio interior deles. Jesus tinha paz, porque Jesus foi ungido pelo poder do Espírito Santo. Digam glória a Deus. Cristãos que olham para a sua vida com medo, olham para as situações e aquelas situações provocam angústias e tristezas e temores. Você pode ter certeza, esse cristão está com problema sério. Não é a tempestade que vai talvez provocar alguma destruição na vida dele, é o vazio que ele tem. O vazio que esse cristão vive é que vai precipitá-lo para o fracasso. O vazio que esse cristão vive é que fará com que a tempestade que está abatendo sobre a vida dele leve-o para longe do propósito de Deus. É nesse momento que muitas pessoas se afastam, se desviam ou vivem na igreja uma aparência e uma péssima qualidade cristã. Os dons espirituais não fluem, as pessoas não conseguem liderar, as decisões que tomam
são a maioria decisões erradas, nada flui, tudo acontece, parece que os problemas cercam, os comportamentos começam a ser displicentes, a pessoa começa numa um gradativo distanciamento do projeto de Deus. Como eu digo, uma qualidade cristã péssima, da mais baixa possível, só um comportamento religioso. Mas o que impera e o que domina são angústias, tristezas, decepções, medos, e é nesse momento que o mundo oferece uma paz. É nesse momento que alguns dizem: eu preciso espairecer, eu preciso tirar umas férias, eu preciso. É nessa hora, irmãos, é nessa hora que a pessoa vai querer ficar olhando, para o Rio Vermelho, um olhar perdido, olhando para o céu, olhando para tudo, procurando algo que Jesus prometeu que iria colocar dentro dela, dentro dele. É por isso que muitos passam a acreditar e a procurar. Parece estranho a pessoa viver procurando o Deus que veio e se manifestou e amou. Parece que esse Deus nunca é encontrado. Não. Esse vazio não é de Deus, é do Espírito. Esse vazio é da presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que diz no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E parece que existem pessoas que não têm essa certeza, essa paz. Parece que não são filhas ainda, amadas. Parece que não sentem esse amor, vivem carentes de amor de Deus. É impressionante. Vivem precisando ouvir numa pregação, numa canção, que Deus as ama. Parece que esse amor não as convenceu. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus derrama no nosso coração o seu amor pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem a necessidade de ouvir todo dia, ou uma pregação, ou uma canção, ou alguém dizendo: ei, Jesus te ama, é que essa pessoa, irmãos, ainda não foi cheia do Espírito Santo. Porque se fosse cheia, pelo contrário, a tranquilidade, a bonança, a certeza, a segurança iria conduzir a vida dessa pessoa. Tudo isso é resultado de um vazio. Parece que é uma busca que nunca chega ao seu final. Você não vai ver os discípulos, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, irmãos, precisando, nas suas atitudes, ou nas suas buscas, ou no cristianismo que eles passaram a viver, precisando dessa afirmação. Pelo contrário, Paulo sabia, todos sabiam, Pedro, João, no momento que Pedro teve que ouvir, ou teve que falar: eu te amo, eu te amo, eu te amo, ele não amava. Porque geralmente aquilo que você insiste muito é que você não tem. Eu já falei aqui, eu nunca vi uma cidade onde mais se fala de unidade da igreja como Rondonópolis. É porque não tem. Tu me amas, Pedro? Te amo. Não amava não. Esse negócio de crente toda hora: amo papai, papaizinho, eu te amo, papai. Não ama não. Fala para ele assim: porque o amor não é só palavras, é atitude. Pedro não entendeu, ele pensou que era só falar: eu te amo. Tu me ama, então apacenta minhas ovelhas. Tu me ama, então para de falar, Pedro, faz tal coisa. Então, o cristão cheio do Espírito Santo, ele não precisa dessas coisas. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, eu digo, quando eu estou orando, eu digo: Jesus, eu te amo. Mas eu não saio soltando fogos, um outdoor: eu te amo. Sabe, não é isso.
Quando você vê um cristão muito preocupado em expressar o seu amor por palavras e declarações, pode ter certeza, irmãos, nesse mato tem coelho, né, que a gente fala? Pode ter certeza disso. Absoluto, tem vazio. Porque quem está preenchido não está falando eu te amo, está mostrando com as suas próprias atitudes o quanto ama. Digam glória a Deus. Então essas atitudes de Jesus, no momento que ele mais demonstrou o seu amor, foi na cruz do Calvário. Depois que ele foi preso, a Bíblia diz, foi como ovelha muda ao matadouro. Porque o amor que ele estava ali manifestando, não era só, eu te amo, eu amo vocês, meus filhos. Era a vida dele, era a expressão, era a manifestação. Então um cristão cheio de Deus, as tempestades vêm e não abalam o amor que ele tem por Jesus. E esse amor é afirmado no momento que ele encara a tempestade e não perde a visão do propósito de Deus para a sua vida. Digam todos amém? No momento que ele olha a tempestade, a guerra, os exércitos, tudo contra, ele permanece na direção do propósito da vida dele. Sabe por quê? Porque ele ama. Porque tem uma paz no coração, é porque tem o Espírito Santo, e nesse momento o Espírito Santo, ele fala, a Bíblia diz, é por isso que gera paz, porque o Espírito Santo fala no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Acabou, você é meu filho, você é minha filha, eu estou contigo, eu estou te dando paz, tranquilidade. É assim que uma pessoa cheia do Espírito Santo vive. Israel parou de viver isso. A Bíblia diz que Israel chegou um dia que todos disseram, secou-se a nossa esperança. Ou seja, acabou a nossa esperança. Estamos arruinados, destruídos. Israel estava desencorajada. Meu irmão, quantos cristãos desencorajados. Pior, quantos cristãos desencorajados e quantos líderes desencorajados. Pessoas sem coragem. De onde vem isso? Coragem, determinação. São virtudes de alguém que se é cheio do Espírito Santo. Porque a coragem, a determinação, essa paz, essa segurança no coração, é isso que te leva longe ao cumprimento do teu propósito. Sem essas coisas não adianta. Você pode conhecer o que for, mas se existe angústia batendo o teu coração, se você permite que esses sentimentos, essas tempestades invadam o teu interior e cause turbulência dentro de você, está faltando uma coisa. Infelizmente você deu espaço, existia um vazio no teu coração que não deveriam existir, porque a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. A importância de você ter uma vida constante, uma vida diária de busca, de ser cheio. O apóstolo Paulo disse que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Mas tem cristão que passa o dia todo, não abre a boca, ele é batizado no Espírito Santo, mas passa o dia todo sem falar em línguas. Eu não entendo isso. Não consegue, não fala, não busca, não se edifica. Ele fica esperando alguém falar para ele alguma palavra para ele se despertar, sempre motivações externas. Quem é cheio do Espírito Santo tem automotivação, no sentido de que não a pessoa por si mesma é motivada, mas a Bíblia diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele dizia do Espírito Santo que haveriam de receber os discípulos. A pessoa não está esperando uma palavra de comando externa,
ela tem a palavra dentro dela, ela tem o Espírito dentro dela, ela se alegra. É por isso, irmãos, que o cristão cheio do Espírito Santo, ele tem uma capacidade de satisfação com coisas simples. Quando você percebe uma pessoa que nunca se satisfaz, sempre está querendo algum tipo de busca externa para se satisfazer em alguma área da sua vida, essa pessoa tem problema de vazio interior. Porque o cristão cheio do Espírito Santo, acabou. É por isso que Paulo diz: a tua graça me basta. Porque é uma autossatisfação, é uma capacidade de autorrealização, de satisfação pessoal. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele não se desvia porque alguém chamou ele de feio. Ele não para de vir na igreja porque alguém disse: olha, eu não gosto de você. Ele tem uma segurança, uma paz, uma tranquilidade, digo amém, que o mundo todo pode dizer coisas negativas para ele, mas nada abala o interior. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, se qualquer coisa abala o teu interior, se qualquer palavra, sabe, leva você para longe do propósito, o problema não são as palavras, não são as pessoas, não é ninguém. O problema é o vazio que pode estar te abatendo. Atente para isso. Seja cheio do Espírito Santo. Quando você vê um cristão que precisa sempre, as pessoas estarem afirmando a vida dele, e tendo que falar palavras: ah, pastor, mas é muito bom ouvir palavras boas, é maravilhoso. As palavras são como remédio, elas curam. As palavras, elas abençoadas, são maravilhosas, mas não são as palavras externas que movem a vida de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo. É a palavra que está dentro dela, no coração dela, a palavra da fé, a palavra de Deus. Essa palavra que é alicerce para a vida dessa pessoa, essa palavra que sustenta essa pessoa, digam glória a Deus, essa palavra que direciona essa pessoa. Por isso que Davi dizia: eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que mais nós temos visto hoje, eu vou encerrar para nós termos um momento maior de oração, são cristãos infelizmente vazios. Israel estava vazia. O vento sul era o vento que trazia bonança, segurança e conduzia para o propósito. Não é propósito de Deus, não é plano de Deus, não está no plano de Deus que você tenha uma vida vazia, sem a presença e a plenitude do Espírito Santo. Quando o cristão é cheio do Espírito Santo, irmãos, ele tem uma vida de santidade. Fala para o teu irmão assim: só cheio do Espírito Santo para entender o que é santidade. Vazio, meu irmão, é cada espécie que a gente encontra por aí, que, pelo amor de Deus, é cada comportamento, é cada atitude, é cada entendimento completamente errado, é uma satisfação, é um acomodamento, uma acomodação, melhor dizendo, uma pessoa acomodada em relação à vida espiritual dela. Ela é acomodada, ela está parada, ela está ali, e não adianta cobrar santidade para ela, porque ela é vazia. Não adianta cobrar conserto, porque ela não quer consertar, porque ela é vazia. E se você for pedir, for cobrar, fazer alguma coisa, você é chato, quer se meter na vida. No fundo, essa pessoa, ela está acomodada porque ela está vazia do Espírito Santo. Porque uma vez cheia do Espírito Santo, a Bíblia diz: não vos conformeis com este século. A pessoa mesmo se cobra, ela se exige. Digam graças a Deus. É a voz do Espírito que ela ouve, não é a voz de A, B ou C cobrando. Antes de qualquer pessoa cobrar, o Espírito Santo cobra. Antes de qualquer pessoa cobrar, o Espírito Santo cobra e fala. E alguns chegam ao ponto de dizer o seguinte: ah, não, a hora que Deus falar comigo. Mas como vai falar com uma pessoa vazia?
A hora que Deus falar comigo, pastor, eu faço. Mas como vai falar se você está vazio? Porque se você estivesse cheio, já tinha falado há muito tempo. Agora está vazio por quê? Porque Deus não quer encher? Não. Porque infelizmente essa pessoa, ela, no fundo, não está buscando ser cheia. Não tem intensidade nessa busca. Não há uma expressão verdadeira de que a pessoa quer ser cheia, quer mudança. Não. O que há é uma acomodação, um conformismo. O levando, é bom, pastor. E eu quero encerrar falando bem rapidinho que todo judeu, ele entendia uma vida transformada que é diferente de uma vida convertida. Tem crente que se converteu, mas não se transformou. E quem se converte e não se transforma, vai se desviar um dia. Repita comigo: quem converteu, mas não transformou, um dia ele vai se desviar. Mais cedo ou mais tarde. Porque converter é uma coisa. Converter é dar meia volta. Eu estava num caminho, eu fiz uma conversão. Não tem assim, quando você está dirigindo, né? Converter à esquerda, né? A direção é mudar de direção. Mas mudar de direção não é mudar de vida. Você pode estava no caminho errado, encontrou Jesus, se converteu. O problema não é o caminho que você anda, é o caminho que você escolheu, são as tuas escolhas. Porque existem pessoas que se converteram a Deus, mas o coração delas ainda é um coração maligno, não transformou. Por isso que em Romanos capítulo 12, transformai-vos, a ordem é essa. Ela está na obra, está andando no evangelho, ou melhor, está andando na igreja, mas a mente não converteu, não transformou. Ela continua pensando que ela pode agir desse ou daquele jeito, é do jeito dela e acabou. E mais cedo ou mais tarde, essa pessoa que não foi transformada, ela vai desconverter. É por isso que acontece muito isso. Ao mesmo tempo que uma multidão se converte, uma multidão se desvia. Você viu nas igrejas? Hoje existem mais cristãos fora da igreja desviados do que dentro. Porque se converteram, mas não foram transformados. E sabe quem é que transforma? Fala para o teu irmão assim: é o Espírito Santo. Não tem jeito. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo é transformada. E é essa plenitude, irmãos, que nós precisamos ter. Os judeus entendem a transformação em 3 fases. A primeira fase é que a primeira fase da transformação vem através dos sinais, dos milagres. O judeu entendia que uma pessoa precisa ver milagre. Ela precisa crer em um Deus que opera milagre, porque o milagre ajuda na transformação, mas não transforma. Repita comigo: o milagre ajuda na transformação, mas não transforma. Então o evangelho não é só milagre. Então a pessoa tem que ver milagre, tem que existir milagre. Eu creio, eu busco, eu quero, Senhor, um milagre. Porque no fundo, quem está querendo um milagre, está querendo uma transformação. É ou não é verdade? Ah, Senhor, opera esse milagre. É o desejo da alma do ser humano. Só que esse primeiro nível é o nível do milagre. Nós chamamos a transformação de milagre. A pessoa quer um milagre no casamento dela, ela quer uma transformação no casamento.
Ela quer um milagre na vida financeira, ela quer uma transformação da vida financeira. É ou não é verdade? Então, às vezes, a pessoa que não tem conhecimento, ela chama e ela busca os milagres. Jesus disse: se esse povo não vê milagre de forma alguma, eles vão crer, eles vão mudar de vida. Tem que ver milagre. Por isso que ele veio operando milagre. Mas não foi só milagre. O segundo nível de transformação, o segundo passo que eu tenho que dar como cristão, não é só ficar aqui no milagre, me dá, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Não, tem que dar um passo além. E que passo além é esse? Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Fala para assim, conhecer a palavra de Deus. Porque quando você passa a conhecer, você se transforma. Eu não sabia que era assim, eu não conhecia desse jeito. Agora eu estou conhecendo, vou mudar meu comportamento. É transformação. Existem pessoas que estão vivendo uma vida de pecado porque não conhecem a gravidade do pecado, o problema que o pecado gera. Elas não conhecem. Então, o judeu entendia que o conhecimento é um outro passo para a transformação. Mas não é só, irmãos, não fica só nisso, não adianta você só conhecer. Tem pessoas que conhecem, mas ainda continuam praticando o erro. Apesar de conhecerem o certo, estão fazendo o errado. Preguei domingo, ou preguei na sexta-feira. Quem perdeu sexta-feira aqui, perdeu uma palavra poderosa. Conhece o certo, mas faz o errado. Está cheio de crente assim, porque o conhecimento, ele ajuda na transformação, mas ele não transforma completamente. Fala para o teu irmão assim, o conhecimento não transforma completamente. Aí o judeu entendia o seguinte, que ele precisaria entrar numa dimensão espiritual de transformação. E ele chamava essa dimensão espiritual de transformação na luz, no conhecimento pleno, na intimidade com Deus, na manifestação espiritual. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: olha, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Esse entrar era o judeu experimentar a transformação, ou seja, da feita que entrar nesse reino, nunca mais volta, nunca mais sai. Não é entrar no caminho, é entrar no reino. É uma transformação total. E isso é a experiência com o Espírito Santo. Quem não tem a experiência com o Espírito Santo, pode ver milagre, pode até conhecer a Bíblia, mas nunca vai ser transformado. Só quem tem a experiência com o Espírito Santo, que eu posso dizer para você, nunca mais será o mesmo, porque transformação é isso. Quem é transformado nunca mais se destransforma. Não existe isso. Transformou, não tem como voltar atrás. E o que Deus quer para nós é isso, uma transformação. Deus quer encher a tua vida com a plenitude do Espírito Santo. Digam graças a Deus. E uma vez cheio do Espírito Santo, uma vez vivendo essa plenitude, você pode ter certeza, a tua vida nunca mais será a mesma. E você terá uma paz que o mundo inteiro não consegue ter e não pode ter, porque o mundo inteiro vive numa dimensão de tempestade constante. As pessoas estão desesperadas, e no meio dessa tempestade existe um povo que não perde a direção do seu propósito, que é levado a cumprir o seu propósito, que tem paz interior, que tem tranquilidade em meio às batalhas, às guerras. Digam graças a Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Que existem pessoas que infelizmente podem passar a vida toda e nunca descobrirem. E alguns podem passar a vida toda serem domesticados religiosamente. Domesticados religiosamente. Os cumprimentos dos deveres religiosos, no entendimento de uma pessoa que acha que o certo é esse e aquilo outro, mas no coração
medos, angústia, tristezas, e qualquer momento a pessoa sente aquela insegurança, que se eu vacilar por um momento, tudo aquilo que eu de alguma forma construí na minha vida cristã é destruída. Esse sentimento não é de filho, esse desespero não vem de Deus. A Bíblia diz que se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E um cristão cheio do Espírito Santo não fica preocupado, desesperado em cair. Eu vou cair, será que eu vou cair, meu Deus? Eu vou cair. Não, isso é religião pura. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele vive a bonança, a paz, a segurança, a tranquilidade.